Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e o tema da aula será substituição lexical pronominal na construção de sentido do texto, certo? Então, é um assunto que estamos vivenciando nessa semana nas aulas de língua portuguesa, na qual vocês devem observar que nós podemos utilizar termos, certo? Da nossa língua, da gramática, nos nossos textos para melhorar a qualidade, para evitar repetição de palavras, certo? E, para isso, nós estamos estudando essa semana a questão do uso dos pronomes junto de um nome de um elemento importante do texto ou substituindo um elemento importante do texto. Para quê? Para evitar a repetição e melhorar a qualidade do seu texto, certo? Então, eu trouxe aqui algumas questões que nós iremos debater nessa aula, sendo que, vou logo explicando a vocês, não vou ler o texto completo para economizar o tempo, reduzir o tamanho do vídeo, mas vou pegar o parágrafo importante para a resolução da questão, correto? Vamos lá. Então, a primeira questão, certo? Trata-se de um passo a passo, as dicas para a construção das pipas, certo? Vocês têm aí os materiais e como fazer. Nós vamos pegar aqui o trecho que nos interessa, que é a quinta etapa. Então, veja o que diz na quinta etapa. Passe a linha pelos buracos e, sem cortá-la, dê um nó. Amarre a linha para puxar a pipa a partir do nó, certo? Então, vejam só. Passe a linha pelos buracos e sem cortá-la. Então, se eu vou passar a linha pelos buracos e depois vem a expressão sem cortá-la, gente, o que eu não posso cortar? Eu não posso cortar a linha. Então, aqui eu já tenho que compreender o seguinte, que esse termozinho aqui, ó, pronominal, que veio acompanhado da palavra cortar, está se referindo a este elemento do texto que é a linha. Então, são essas observações que nós temos que estar atentos. Por quê? É o que eu expliquei antes. Eles vêm evitando a substituição para que você não repita numa mesma frase a palavra linha 3 vezes. Por quê? Porque ela já surgiu 2 vezes. Então, a repetição de uma mesma palavra em uma frase só do texto piora a qualidade do seu texto, ou seja, não é bom para o sentido do seu texto. Vamos à questão. No trecho, sem cortá-la, quinta etapa, dê um nó. A palavra destacada substitui linha, como eu já indiquei para vocês. Desculpem aí, letra B, certo? É isso que vocês precisam observar. Aquele termo que está destacado foi utilizado no texto em substituição de qual elemento importante do texto. Aí, no caso, foi linha. Ok? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é o texto, a história do microscópio. Então, esse texto aí, ele fala sobre o surgimento do microscópio, certo? O trecho que eu vou pegar aqui é o terceiro parágrafo. Nós vamos analisar o terceiro parágrafo porque é sobre ele que nós iremos focar na hora da resolução da questão. Outro holandês, Anton van Leeuwenhoek, certo? Veja aí que ele viveu de 1632 a 1723, trabalhava numa loja de tecido e, nas horas vagas, fazia experiências com vidro moído para produzir lentes. Usava o microscópio para observar os fios e depois passou a examinar a anatomia dos menores animais conhecidos. Veja, nós estamos falando de quem? De Anton van, certo? Holandês. Ele produziu microscópios tão eficientes que estabeleceu praticamente sozinho o ramo da microbiologia. Aos poucos, ele convenceu uma comunidade científica bastante cética de que uma importante teoria da época, a da geração espontânea, a crença de que organismos vivos podem originar-se de matérias inanimadas, era uma grande palermice. Agora fiquem atentos. Qual foi o termo utilizado aqui, certo? Para evitar a repetição. Foi o pronome ele, certo? Ele apareceu nessa parte aqui do texto e vocês precisam identificar
certo? A quem ele está se referindo. Apareceu nessa parte, ó, no parágrafo que eu li, e apareceu também na primeira etapa aqui, ó. Deixa eu localizar. O holandês trabalhava numa loja, vidro moído, produzia um microscópio para os fios e depois... Vamos lá. Aqui no início, desculpa, logo no início aqui, ó. Ele produziu. Esta é a parte importante. Ele produziu microscópios tão eficientes. Quem foi que produziu? É só voltar aqui, ó. Anton van Leeuwenhoek. Ou seja, ele trabalhava em uma loja, mas nas horas vagas ele produzia esses microscópios, certo? E chegando à questão, olha só. No trecho, ele produziu microscópios tão eficientes. No último parágrafo, a palavra destacada está no lugar de... Quem era que produzia, gente? Está lá no início do parágrafo o nome destacadozinho, então não tem como eu colocar que era Hans Jensen. Por quê? Porque a participação dele foi outra. Zacharias, outra. Galileu, outra participação. Resposta certa, letra D. É só observar o que está sendo transmitido no parágrafo destacado. Terceiro, leia o texto abaixo. Como ensinará português nas escolas? Então, aí, prestem atenção. Um país africano que irá implantar o estudo da língua portuguesa, certo? Da língua portuguesa no seu território. Vejam, nós vamos observar aqui somente o finalzinho para que vocês possam entender o que está pedindo na questão. Vejam, em entrevista à BBC Brasil, Domingos Alvim, que negociou o acordo pelos portugueses, afirmou que o ensino do idioma começará em setembro de 2011. Ou seja, essa entrevista foi antes de setembro de 2011. Agora ele diz, ó, até lá, falta alguns detalhes. Vejam, até lá, falta alguns o quê? Falta alguns detalhes. Preste atenção. Falta alguns detalhes a serem acertados. Entre eles, mais uma vez aqui, ó. Se ele diz que faltam alguns detalhes e agora ele utilizou o pronome eles e diz entre eles, está se referindo a detalhes, gente. Por isso que eu digo, é um elemento importante do texto. Então, vai ser implantada a língua portuguesa nas escolas do país africano, só que até o momento do começo dessas aulas, tem alguns detalhes para serem acertados. Entre esses detalhes, ó, ele colocou aqui, para não repetir detalhes, ele colocou entre eles o número de escolas congolesas que irão adotar o idioma. Então, não tenho dúvida, entre eles o número de escolas, a palavra destacada, que é o pronome eles, está no lugar de detalhes, entre os detalhes que faltam serem acertados. Terceira questão, letra A. Quarta questão, CO2. Que bicho é esse? Então, gente, o CO2 é um gás, certo? É um gás especial à vida produzido pela respiração dos seres vivos, decomposição de plantas e animais na queima de combustíveis fósseis e de florestas. O tempo de sua permanência na atmosfera é de 100 anos. Então, veja, a expressão, vocês vão ver que a expressão em destaque, para que nós possamos analisar a quem ela substitui, é sua permanência. Nós estamos falando de quê? De um tipo de gás. Um tipo de gás que é produzido pela respiração dos seres vivos. Certo? Então, aqui vem, ó, o tempo de sua permanência na atmosfera. O tempo de quem, gente? O tempo da permanência do gás. Então, para não estar repetindo a palavra gás, 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 porque ela já vai ter que surgir várias vezes, vai se utilizando termos para substituir. Então, quando diz o tempo de sua permanência, permanência de quem, gente? Na atmosfera, que é de 100 anos, do gás. Entenderam? Então, muitas vezes a gente chega ao resultado sem grandes análises, com um pouco de atenção, é lógico, certo? Então, letra C, sua permanência, ou seja, o pronome possessivo sua está substituindo o elemento principal aqui, ó, do nosso texto, que é o gás, o CO2, certo? Próximo.
O ouriço viajante. Então, vejam só. O ouriço viajante é um garotinho aí, Pipo. Pipo era um ouriço jovem, certo? Eu vou focar na segunda parte do texto. Por quê? Porque é daqui que nós vamos tirar a nossa resposta. Veja, Pipo era um garotinho que queria conhecer a cidade grande, certo? Comprou a passagem, foi para a estação de trem e todos os trens que chegavam estavam superlotados, o que fez ele ficar bastante irritado. Então, ó, irritado, Pipo se preparava para sair da estação, quando houve um grito: "Ei, Pipo, aquele é o maquinista do próximo trem." Ele, mais uma vez, ó, ele se aproxima. Quem que se aproxima? O maquinista, certo? O maquinista do próximo trem. Ele se aproxima e descobre que o maquinista não é outro senão seu primo, certo? Pipo. Pipoca. Pipoca, meu primo. Veja aí. Pipo, meu primão. É o que o Pipoca fala, certo? Há quanto tempo, hein? Estou indo para a cidade. Você quer vir junto? E Pipo, todo feliz, senta confortavelmente ao lado do seu primo. Há muito espaço na locomotiva e o melhor é que ali ele não machuca ninguém, porque ele tinha machucado as pessoas no primeiro trem que ele conseguiu entrar. Gente. O trem apita e lá vai Pipo a caminho da cidade. Então, no trecho, ele se aproxima. A palavra destacada está substituindo. Então, vamos procurar onde é que está esse termo para que possamos analisar direitinho e conseguir responder com eficiência. Veja, ó, ele. Certo? Veja aqui, ó. Ei, Pipo, aquele é o maquinista do próximo trem. Ele se aproxima e descobre que o maquinista não é outro senão seu primo Pipoca, certo? Então, ele, a expressão ele aí foi utilizada substituindo o quê? Foi substituindo a palavra pipo, ou a palavra pipoca, ou a pessoa que gritou? Essa é a dúvida, certo? Mas vamos ver quais foram as alternativas. O lugar, pipo, pipoca, o trem. Então, quando eu digo ele se aproxima e descobre que o maquinista não é outro senão o seu primo Pipoca. Então, quem foi que se aproximou, gente? E descobriu que se tratava do seu primo? Pipo, não é isso? Por quê? Se ele é que descobre que é o primo Pipoca dele, então, quem se aproximou do maquinista? Pipo se aproximou do maquinista e descobriu que o maquinista não era nada mais, nada menos do que o seu primo Pipoca. Portanto, a resposta certa é letra D. Pipo se aproximou. Ok? Então, o pronome ele está substituindo a palavra pipo. Certo, pessoal? Então, esta foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham realizado uma excelente atividade. Bom estudo para todos e até a nossa próxima aula.